Olá, você acompanha agora o programa Opinião Empresarial, desenvolvido pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a CIP, e pelo Sindicato Patronal das Indústrias, CIMESP. Neste encontro, vamos falar sobre aglomerados urbanos e convidamos para participar aqui conosco na mesa o deputado estadual pelo PPS, Roberto Moraes, e o secretário de Governo da Prefeitura de Piracicaba, José Antônio de Godoy. Também compõem a mesa o presidente da CIP, Jorge Aversa Júnior, e o presidente do CIMESP, Tarcísio Ângelo Mascarim. Roberto Moraes, eu gostaria que você abrisse essa conversa apresentando um pouco qual a inspiração que levou à apresentação desse projeto à Assembleia Legislativa. Bom, Romualdo, primeiramente cumprimentar o presidente do CIMESP, Tarcísio Mascarim, Jorge Aversa, presidente da CIP, secretário de Governo, Antônio Godoy, pelo programa Opinião Empresarial dessas duas importantíssimas entidades que estão sempre participando das coisas boas aqui de Piracicaba. Quando nós chegamos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 15 de março de 99, Piracicaba passava por um momento muito delicado. Há 12 anos sem representante, no maior parlamento da América, Piracicaba sendo considerada fim de linha, e isso, ao mesmo tempo que nos deu a satisfação de ser eleito o único deputado aqui de Piracicaba e da região, mas nos deu uma responsabilidade muito grande, era tirar Piracicaba do fim de linha. E confesso que não foi fácil. A primeira iniciativa foi a criação da ADERP. Por quê? Em 2000, estava sendo votada a região metropolitana de Campinas. E nós fomos frontalmente contra. Inclusive as entidades aqui representativas foram contra que Piracicaba fizesse parte da RMS. Porque se isso ocorresse, Romualdo, continuaríamos sendo o quintal de Campinas. Dependente de tudo de Campinas. De um comando da Polícia Militar, comando da Polícia Civil, de um poupa-tempo, de uma FATEC, a vinda, o ano passado, desse Águia, da Polícia Militar aqui para a cidade de Piracicaba, a vinda do nosso polo automotivo. Piracicaba vai ter hoje uma empresa coreana fabricando 150 mil carros ano, a questão da o avanço da nossa tecnologia, a duplicação das nossas rodovias e tantas outras conquistas que vieram a partir do momento dessa luta pela não participação na região metropolitana de Campinas. Deixamos de ser fim de linha. Foi criada a ADERP, Agência de Desenvolvimento de Piracicaba, e apresentamos em 2004, já no segundo mandato, o projeto do aglomerado urbano. Tinha o governo na época, que também era o governador Alckmin, a intenção de não fazer mais regiões metropolitanas e sim aglomerados urbanos. A gente sabe da dificuldade de criar. No ano passado, quando da eleição, em outubro, quando definiu-se a eleição também para o governo do Estado, que Alckmin ganhou no primeiro turno, nós sabíamos, em função de fazer parte da base aliada, ser líder do meu partido na Assembleia, que o governador, no seu plano de governo, tinha a intenção de retomar a discussão do aglomerado urbano e criaria apenas uma nova secretaria no seu governo, que seria e foi a Secretaria Metropolitana de Desenvolvimento. E para sorte nossa, tendo sorte de Piracicaba da região, o escolhido foi um ex-deputado estadual, hoje deputado federal, Edson Aparecido, que foi líder do governo lá na Assembleia Legislativa nos meus 2 primeiros mandatos enquanto deputado, fomos deputados juntos. E na época, conversando, ele falou: você tem um projeto seu de 2004, vamos retomar, o governo vai criar, o governador vai criar a região de Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba e São José dos Campos. As mais complexas estão sendo Sorocaba e São José, principalmente São José, porque lá há uma disputa muito grande das cidades, todas querem ser a mãe da região metropolitana. Piracicaba não. Piracicaba, pela sua tendência natural de evolução, pelo crescimento de Piracicaba, ela já é considerada a cidade-mãe de 20, 25 cidades. E por coincidência, a minha votação ela é muito focada aqui. É uma votação que eu digo, talvez 94 deputados, eu sou o único deputado de uma região só. São as cidades que foram convidadas para fazer parte do aglomerado. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Godoy. Godoy, essa agência, né, pelo que a gente conhece um pouco da história dela, a ADERP, ela tinha uma vocação de ser também algo regionalizado, de resolver problemas regionais, mas não me parece que conseguiu muitos sucessos. E por quê? Né? Onde que teve, né? Qual foi a falha dessa entidade para que ela não prosperasse? Bom, primeiramente quero cumprimentar o deputado Roberto Moraes, o presidente da CIP, o Jorge, o presidente do CIMESP, Tarcísio. Na realidade, a ADERP surgiu em função do que foi dito pelo deputado Roberto Moraes. Mas ela realmente funcionou.
apesar de ela não abranger todas as cidades que estão previstas, todos os municípios que estão previstos no aglomerado urbano, que fazem parte da DERP por 12 municípios, que é uma agência de desenvolvimento regional, mais esses que estão mais próximos, mais encostados com Piracicaba, mas ela funcionou nos primeiros 4 anos, ou 5 anos, né? O primeiro mandato dos prefeitos que formaram, ela teve um efeito bastante positivo em apoiar, em especial, as reivindicações dessas regiões, com o apoio na Assembleia Legislativa do Roberto Moraes, o governador da época. Então, ela atuou bastante. O que aconteceu? É que daí, de repente, as principais reivindicações da região acabaram sendo, de uma forma ou de outra, atendidas, né, por um movimento, e ela deu uma esfriada justamente na mudança dos prefeitos que houveram. Então, aqueles prefeitos que já não podiam mais ser reeleitos, os novos que entraram, daí acabou ela tendo uma pequena paralisada. E agora, na última reunião que nós tivemos aqui em Piracicaba, para discutir o aglomerado urbano, ressurgiu a discussão sobre a DERP. Então, uma das perguntas que foram feitas é se a DERP seria interessante que ela permanecesse, se ela desse continuidade ou não. E a resposta que foi dada é que seria importante, então, e daí com todos os municípios que vão fazer parte do aglomerado. Porque, como foi dito... Mas não haveria um conflito entre DERP e aglomerado? Não, porque na realidade esse aglomerado vai ter um conselho formado pelos prefeitos desses municípios. E a DERP funcionaria como um arregimentador, um órgão de discussão, talvez não mais um órgão de reivindicação, porque isso daí vai caber a esse conselho montado no aglomerado, mas ela tem uma importância para discutir, para desenvolver projetos conjuntos, porque o principal objetivo do aglomerado urbano é justamente a discussão dos projetos conjuntos que afetam a todos os municípios da sua conformação. Roberto, dê uma continuidade nesse aspecto, ou seja, quais são as vantagens dos municípios com aglomerado, para que o internauta possa entender de fato qual a vantagem que vem por aí? A reivindicação conjunta. Há uma tendência natural do governo do Estado, já para o próximo orçamento, fazer o orçamento regionalizado. E nós temos a expectativa que esse ano tem que ser votado o aglomerado, agora no segundo semestre, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vou dar um exemplo aqui, o lixo. Hoje as cidades todas têm que levar o lixo para Paulínia. Se você tiver aglomerado, e vamos ter formado 20, 22, 24, 25 cidades, agora Laranjal Paulista também manifestou interesse de integrar o nosso aglomerado, nós teremos esse lixo levado para um local só dessas cidades. O secretário Edson Aparecido, quando aqui esteve, nós votamos agora recentemente a região metropolitana de São Paulo. Você tem uma ideia, a Baixada Santista, 6 municípios, trazem o lixo diariamente para Mauá, sobem a serra, andam 80 quilômetros todo dia para depositar o lixo. O lixo é um dos grandes problemas. A questão do transporte coletivo, questão da telefonia. Hoje, você ligar para Charqueada é um interurbano, no aglomerado deixa de ser interurbano. Então, a interação do município. E a outra vantagem, Romualdo, cada prefeito tem o seu representante, tem um deputado, muitos não têm, mas se você levar uma reivindicação em conjunta, agora já foi anunciado, mas, por exemplo, a duplicação de águas até Artemis, o entorno da cidade de São Pedro, uma obra anunciada. Mas tem muito mais peso você reivindicando em grupo. Nós temos outras demandas de rodovias, que é a rodovia 191 que vai para Santa Maria, chegando até Marechal Rondon. É a próxima rodovia que terá que ter ou terceira faixa ou duplicada diante do volume muito grande, e é uma rodovia do Estado, não é uma rodovia que foi concedida, é o Estado quem a mantém. Temos o problema das vicinais, há uma demanda muito grande, primeiro para fazer a vicinal. Quando termina a vicinal, eu tenho acompanhado isso de perto, que no governo Serra nós conseguimos só aqui na região, foram 8 vicinais. Quem que conserva as vicinais? Não cabe a conservação ao Estado, não cabe as concessões onde há concessão, e os municípios não têm caixa. A verdade é essa. Pergunta para o prefeito Barjas, o tamanho que a nossa zona rural, se fosse toda asfaltada, se ele teria dinheiro para tapar buraco. Não tem. Mesmo o município que arrecada tanto, como é o município de Piracicaba. Imagine os municípios menores.
Mascarim, eu gostaria que tanto o senhor como o Aversa falassem um pouco como os empresários estão acompanhando essa discussão. Eu diria o seguinte, eu queria cumprimentar primeiro o Roberto Moraes pelo seu destaque, como sempre, na defesa de nossa cidade. E esse aglomerado, é evidente que as empresas elas vão ser beneficiadas indiretamente com investimentos que esse aglomerado vai trazer para a região toda, né? O comércio, os serviços, quer dizer, isso vai trazer uma grande coisa. Agora, principalmente para os municípios que estão dentro desse aglomerado. Eu acho que tanto faz ser da oposição ou da situação, eles vão ser beneficiados, eles estando dentro desse aglomerado. Quer dizer, conforme o Roberto falou, lixo é um grande problema. Quer dizer, se ele fizer uma instalação só numa região, serve para pegar lixo de todo esse aglomerado aí e viabiliza melhor a instalação de uma instalação de lixo. Ok. Eu vejo esse assunto, cumprimentando o Godoy, o deputado Roberto Moraes, o Tarcísio, eu vejo esse assunto de muita importância. Eu acho que esse assunto talvez hoje é o assunto que mais movimenta a nossa economia, assim, ainda não é um fato, já é um fato, mas não está ainda em implantação. Mas desde a DERP, quando a gente começou a pensar em região, começou a pensar nesse aglomerado, então esse conceito ADERP que foi criado lá atrás, as pessoas foram começando a pensar regionalmente, isso é muito importante, e o que está acontecendo agora com essa criação desse aglomerado, então isso consolida a nossa região, uma região de grande força, hoje nos jornais de hoje da cidade, falando Piracicaba aí com 1,5 bilhão de exportação, esse aglomerado, ele sai aí como uma das principais regiões do nosso país. É isso que é muito importante. Então, para os empresários, para principalmente comércio e serviços, e Piracicaba sendo mãe, sendo sede desse polo regional de desenvolvimento, é muito importante. Eu acho que para as cidades do nosso entorno e para Piracicaba, muito importante, tanto para o comércio, principalmente para o comércio e serviços. Então, eu vejo assim, um grande momento nosso e isso a gente tem que divulgar cada vez mais, falar, promover esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora, esse debate, isso para que isso crie nas pessoas também esse desejo e nas cidades ao entorno também esse desejo desse aglomerado e tornando-se assim um aglomerado muito parecido em desenvolvimento com o aglomerado ou com a região metropolitana de Campinas, se você pensar em desenvolvimento, em cidades com potenciais, com certeza é um dos principais polos de desenvolvimento do interior de São Paulo. Ok. Encerramos então a primeira parte desta conversa e aguardamos você para nos acompanhar no próximo bloco.